A ordem de Jesus e a igreja hoje. Marcos 16,15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que a igreja está pregando? Prosperidade, curas, libertação. A igreja hoje parece viver dentro de um padrão que busca apenas 3 coisas: cura, prosperidade, libertação. Um triângulo ao contrário. Um triângulo que não aponta para o alto, não aponta para Deus, mas para o homem. 2 Pedro 2,1 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Em 2 Timóteo 4,3 também diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças. É comum em nossos dias ouvirmos pessoas dizerem que hoje existem igrejas de todos os tipos: tradicional, renovada, radical, liberal, etc. Sou obrigado a concordar com essa afirmação. Ouvindo as pregações de hoje, seja no rádio, na TV ou mesmo nos púlpitos, vejo que existem mensagens para todos os tipos de pessoas. Pode-se até dizer que existe um tipo de igreja para cada gosto, para cada tipo de pessoa. Desta forma, temos visto igrejas que se aferram em pregar apenas um dos lados do triângulo, ou é apenas cura, ou apenas libertação, ou só prosperidade. Algumas chegam ao ponto de dizer que somente sob sua proteção as pessoas terão sucesso em suas vidas. 2 Timóteo 4,4 diz: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Outras igrejas possuem em sua liderança pessoas que, se forem tocadas em determinada parte do corpo, o penitente será curado. É claro que mediante uma determinada quantia. Outras possuem objetos que são verdadeiros amuletos para afastar qualquer mal e trazer prosperidade financeira e pessoal para quem manter esse objeto dentro de casa. É bem verdade que existem textos no livro de Atos dos Apóstolos que mostram que a sombra de Pedro curava as pessoas, conforme Atos 5,15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Deixemos bem claro que era a sombra de Pedro. Também não devemos esquecer de Paulo, como está em Atos 19,12, para lembrar que isso acontecia nos tempos do apóstolo Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, do corpo de Paulo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Deixemos bem claro que eram os lenços e aventais de Paulo. Sei muito bem o que um verdadeiro homem dedicado ao Senhor pode fazer. Já vi muitos homens de Deus de verdade orarem por enfermos e estes serem curados. Já vi um pastor impor as mãos na camiseta de uma criança, sua mãe levá-lo ao hospital e seu filho, que havia sido declarado morto, reviver. Já vi uma irmã ter um câncer no seio, receber oração e ser curada, e isso demonstrado por radiografias médicas. Não falo de milagres dos quais eu ouvi falar, falo de milagres que já vi acontecer. Nenhum desses homens de Deus tem programa na TV ou no rádio. O tempo que fariam isso estão se dedicando apenas à oração e à leitura da palavra de Deus. Nenhum destes estão usando sua influência junto às igrejas para ajudar este ou aquele candidato a se eleger. Sua única preocupação é seguir a ordem dada por Jesus: ide e pregai. Ainda existem homens e mulheres de Deus cuja preocupação não é serem conhecidos pelo que fazem. Sua preocupação é apenas estar à disposição do Senhor, ouvir sua voz e fazer o que Ele deseja que seja feito, ir onde Ele deseja que vão. O que a igreja está fazendo com a ordem dada por Jesus para ir e pregar o Evangelho? Existe uma frase muito usada na igreja que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Talvez o grande problema hoje é existirem muitas pessoas que acham que foram capacitadas por Deus, que acham que estão fazendo a obra de Deus, mas, na realidade, estão fazendo uma obra em seu próprio benefício. Não muito longe. Alguns estarão pleiteando um cargo público e pedindo votos para os irmãos nas igrejas por onde pregam. Conheci um pastor que,
Quando Deus lhe mandava fazer algo na igreja, ele via que precisava de dinheiro para realizar a obra, ele chegava diante de Deus e lhe falava: se a ordem é tua, Senhor, o Senhor irá mandar os recursos para esse fim. Deus sempre fazia milagres financeiros sem que ele pedisse para ninguém. Se a obra é realmente de Deus, ele irá dar as condições para que a obra seja realizada. Não estou questionando ofertas ou dízimos, estou questionando a dependência de Deus na vida dos obreiros nas igrejas de hoje. Tiago 1,5 diz: e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Um verdadeiro homem que se preocupa com a obra que Deus deseja, irá buscar saber dele, e para saber a vontade dele, é preciso ter intimidade com ele. Como nos diz João em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.